Uma das maiores dificuldades de interpretar os eventos finais é que a palavra de Deus, em sua maior parte, não é explícita sobre a ordem dos eventos. Mateus 24 não fala nada sobre a ressurreição. O livro de Apocalipse não diz nada sobre o arrebatamento da igreja. As epístolas de Paulo não falam nada sobre a ressurreição dos ímpios. Assim, nessa busca por esquadrinhar a palavra, toda ajuda é bem-vinda. As tipologias, sombra das coisas futuras ou coisas feitas em forma de figuras, podem fornecer orientações importantes para o entendimento. E como a conquista de Jericó pode nos ajudar a entender a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. Josué tem origem no hebraico e significa Deus é salvação, equivalente a Jesus em significado. Então começamos a defender essa tipologia pela equivalência de nomes entre Josué e Jesus. Vamos começar a jornada um pouco antes do livro de Josué, no êxodo do Egito. E me sinto confortável fazer essa aplicação, pois a tipologia já é reconhecida e interpretada pela própria Escritura. A libertação da escravidão egípcia faz um paralelo com a conversão, onde saímos da escravidão do pecado. O próximo evento é cruzar o Mar Vermelho, que da mesma forma também é revelado pela palavra como sendo cruzar as águas do batismo, o batismo nas águas. E uma vez libertos, que maravilha! Só que não, ainda havia um deserto para cruzar. Conheciam muitos ídolos e era tempo de conhecer o seu Deus, sua vontade, sua lei, e ele se mostrou de muitas formas milagrosas e surpreendentes. Até aqui essas aplicações são comumente utilizadas, mas a história continua. E quando Josué está prestes a conquistar a terra da promessa, ele manda 2 espiões. Essa estratégia também foi utilizada por Jesus. Em Lucas 10, ele envia 70, que representava a plenitude das nações, de 2 em 2. Detalhe, mandou anunciando a sua chegada a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Também vemos uma menção em Apocalipse 11 sobre as 2 testemunhas. Lembre-se que Jesus prometeu poder para cumprir esse trabalho. Bem, eles foram à cidade espiar a terra que conquistariam. Ao fazer isso, anunciavam a vinda de Josué. E apesar do ambiente hostil a essa mensagem, houve quem creu no poder desse exército. Raabe, que teve a coragem de receber os 2 espiões. Ela creu que o Deus deles era verdadeiro. Isso nos mostra o porquê de estarmos ainda na terra antes que o Senhor venha. Proclamar que é chegado o reino dos céus, a salvação. Depois de cumprir sua missão, os 2 ainda passam 3 dias no monte. A mesma referência, a mesma quantidade de dias que Jonas e Jesus passaram mortos antes de serem ressuscitados. A história segue, e a partir daqui a interpretação da tipologia pode não soar tão comum. Assim, sinta-se livre para julgar, mas peço, por favor, que veja até o fim e julgue de forma panorâmica. Agora temos uma das pérolas desse mapa, cruzar o Rio Jordão como o tipo da ressurreição dos mortos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vencer as profundezas das águas, como Jonas. Esse amor de Deus que não pode ser apagado pelas muitas águas, nem afogado pelos rios. Ainda que estivermos no vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, porque o Senhor está lá, Ele venceu a morte. Apocalipse fala de mar devolvendo mortos. Na profecia dos ossos secos, vemos a ressurreição do povo de Deus por meio do Espírito Santo para se estabelecerem na terra prometida, como está prestes a acontecer na conquista de Josué. Bem, os reis da terra, quando veem esse exército ressuscitado vindo retomar a terra, derretem seus corações como cera, desespero e pavor, porque se deram conta de que o próprio Deus havia feito isso e que seriam julgados. Josué circuncida seu povo, pois não haviam sido circuncidados no deserto. Uma aliança, um casamento, ou melhor, uma boda do cordeiro. Uma mesa sendo preparada na presença dos inimigos. Josué se encontra com o comandante do exército do Senhor e depois de cumprir os tempos determinados de 6 dias e no 7º dia 7 vezes, uma combinação de números muito sugestiva, há toque de trombetas e grande brado do povo. Vemos as trombetas também referenciadas por Jesus, Paulo e em Apocalipse. Enfim, cai a muralha de Jericó. A cidade está entregue à conquista. Mas não antes de salvar Raabe e todos que estavam na sua casa, pois ela creu e aquele que prometeu é fiel e justo. Raabe recebeu os 2 pequeninos do Senhor.
Finalmente, queimaram a cidade e somente prata, ouro e metal foram levados para o tesouro da casa do Senhor. Lembram-se de quando Paulo fala do julgamento das obras? Só fica aquilo que, quando passa pelo fogo, não só resiste, mas é purificado. Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Ele a entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Assim, há um descanso definitivo à espera do povo de Deus.